Olá, boa noite. Neste 7 de abril vamos celebrar o Dia do Jornalista, que foi instituído em 1931 por decisão da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, como homenagem ao médico e jornalista Giovanni Battista Líbero Badaró, morto por inimigos políticos em 1830. Líbero Badaró, como era mais conhecido, era um oposicionista ao imperador Dom Pedro I e foi o criador do Observatório Constitucional, um jornal independente que focava em temas políticos, até então censurados ou encobertos pelo monarca. Badaró era defensor da liberdade de imprensa e morreu em virtude de suas denúncias e de sua ideologia, que contrariava os homens do poder. A data foi escolhida porque foi neste dia, em 1831, que Dom Pedro I abdicou do trono. E aí, então, criou-se a data. Em tempos de pandemia e de pandemônio, essa comemoração ganha ainda mais relevância, porque, segundo dados da ABERT, a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, em 2020 o Brasil registrou nada menos do que 150 violações às liberdades de imprensa e de expressão. Foram ofensas, agressões, intimidações, ameaças, atentados, censuras, vandalismo, detenções e sequestros. E o assassinato do jornalista Léo Veras, em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, na fronteira do Paraguai. Na lista elaborada pela entidade Repórteres Sem Fronteiras, o Brasil ocupa a posição de 107º lugar no ranking mundial de liberdade de imprensa. E mais, foram registrados 2,9 milhões de posts na internet contra a imprensa. Conforme a empresa Bytes, foram 7,9 mil ataques por dia, 331 ataques por hora, 6 ataques por minuto. É insuportável. Apesar desse panorama sombrio, os jornalistas brasileiros seguem na luta. Por isso também, hoje é dia de apresentarmos o troféu Audálio Dantas. Indignação, coragem e esperança. E antes de nós conhecermos os premiados deste ano, eu quero falar um pouco de Audálio, deste jornalista que tive o prazer de conhecer, respeitar e com ele conviver. O Audálio entrou para a história do Brasil, como um dos grandes resistentes à ditadura, por ter liderado o movimento logo após o assassinato de Vladimir Herzog. Audálio foi absolutamente essencial para o ato ecumênico que houve na Catedral da Sé, em homenagem a Vlado e como uma resposta à ditadura. Naquele dia, mais de 8 mil pessoas, embora São Paulo estivesse sitiada, foram à Catedral e ali começou a acabar a ditadura brasileira. Mas o Audálio, antes disso, já era um baita jornalista, dos melhores repórteres que esse país conheceu, texto refinadíssimo. É uma coisa curiosa, porque acabam esquecendo, parece, de este aspecto do Audálio. O Audálio, vamos lembrar sempre, o Audálio foi um baita jornalista, com trabalhos absolutamente históricos para a imprensa brasileira. E é daí, que também este troféu homenageia todos os jornalistas, não apenas aqueles que resistiram bravamente à ditadura, como Audálio foi um deles, como Fernando Pacheco Jordão foi outro, como Vladimir Herzog, evidentemente, foi mais um. O Audálio é um príncipe da imprensa. Onde o Audálio pôs a mão, ele fez bem feito. Eu acho que foi fundamental para conquistarmos novamente a democracia no Brasil. O tempo do Audálio não é o ontem, nem é o hoje. O tempo do Audálio é a história em movimento. É uma pessoa que você nunca se enganará sobre ele, porque ele nunca esconde o que ele é. Não é o bom caráter, ele é o próprio. Um orgulho, não só da nossa profissão, mas eu acho que da nossa geração. Havia um grupo, egressos de universidade, um grupo assim de 5, 6, 10 pessoas, que formavam o que na Folha passou a ser chamado de pessoal da Bossa Nova. Mas desse grupo fazia parte
Um patinho feio, um sujeito que não era paulista e nem mineiro, como era a turma aí, que não tinha universidade e que era oriundo do laboratório fotográfico. Ele tinha entrado na Folha para revelar aqueles filmes daquela época, revelar filme em laboratório. Um belo dia, não tinha nem fotógrafo, nem repórter, o Audálio fez a foto e fez o texto. E todo mundo ficou bom. Como é que esse pau de arara, sem universidade, ele chega aqui e faz parte desse grupo da Bossa Nova e ele sabe tudo? Onde é que ele aprendeu? Aí que eu vi, o Audálio nasceu sabendo, sabe? O Audálio, muito antes do Gaetalize inventar o que se convencionou chamar do New Journalism nos Estados Unidos, o Audálio já fazia isso. Porque o Audálio fazia excelentes reportagens com textos literários. O Audálio sempre foi um cara de texto impecável. E uma das coisas que me levaram a ser jornalista foi as reportagens de Audálio Dantas, que eu lia. Eu tinha uma namorada no interior, que ela lia o Cruzeiro por causa das missas. E eu lia por causa de Audálio Dantas, por causa das reportagens. Quando eu saí de Minas para ir para o Rio de Janeiro, fui trabalhar no Cruzeiro, eu cheguei no Cruzeiro, eu era moleque, eu estava recém-chegado no jornalismo, e o exemplo de jornalismo, para mim, me foi dado, era o Audálio Dantas. Um texto de alagoano, bem formado, né? E aí virou minha admiração. E anos depois ele lançou o Quarto Despejo, aí então foi uma sacanagem, né? Aí virou ídolo pro resto da vida. Ele descobre Carolina Maria de Jesus, né, uma negra da favela, que tinha uns originais, uns cadernos que ela escrevia coisas. Aí ele batalhou para transformar isso em livro, transformou a Carolina numa referência internacional, trabalhou o livro dela, preparou, batalhou atrás de editora, e depois batalhou o lançamento do livro. Para mim foi assim, um deslumbramento de descobrir um outro mundo que não era o meu. Foi de muita importância. Muita gente da minha geração, era uma coisa que a gente discutia nas aulas, sabe? Então foi importante. Minha madrinha, ela era secretária do governo. E ela falou para mim, ela foi a primeira a ver os manuscritos da Carolina. Só que a Carolina não confiou em ninguém. E quando a primeira vez que ela encontrou o Audálio lá na favela, ela convidou-o para ir até o barraco e mostrou os manuscritos. Ele acreditou e ela confiou. Tinha que ser o Audálio, tinha que ser o Audálio, falou. O Audálio é um príncipe da imprensa. No caso específico, eu sou um jornalista, sou um repórter. O Audálio é um dos últimos príncipes da imprensa brasileira. Evidente, ele teve o Cruzeiro, teve uma estrada fantástica antes de chegar à revista da Realidade, que foi o máximo que se fez até hoje nesse departamento. Ou pelo menos um dos auges da imprensa, né, do jornalismo brasileiro. Ali estava a turma da reportagem, não da opinião. Aí pintaram esses nomes que são ainda os grandes, o primeiro time, por mais incrível que pareça, até hoje são o primeiro time da imprensa brasileira, né? O Audálio é, às vezes, mais conhecido como o agente político que ele foi, e as pessoas se esquecem que ele foi um baita repórter, um jornalista de primeiríssima linha. Eu entrei na Editora Abril em 1967 como estagiário. Um certo dia, no fechamento de 4 rodas, Cláudia Scatamáquia disse ao Audálio Dantas: Elifas desenha muito, Audálio, você precisa conhecer. Coisa que causou uma certa preocupação do diretor de arte, que me via como um possível concorrente dele. Audálio então disse: preciso ver os desenhos. E aí me encomendou o primeiro desenho que eu publiquei na minha vida. Então, Audálio Dantas, além de tudo que já se disse dele, de todo o significado que ele tem para a classe artística e para o povo brasileiro, para a minha vida ele foi decisivo, fundamental. Na luta dele como jornalista,
Ele enfrentava o patrão quando for preciso, fez greve, tudo, como jornalista. E no sindicato foi o mesmo Audálio, e aí ele enfrentou o governo militar, né? Ele pôs a cabeça na bandeja para os militares. E não fraquejou em nenhum momento. O Sindicato dos Jornalistas era dos poucos lugares na cidade de São Paulo, naqueles dias, em que você podia ir em busca de segurança. A Cúria Metropolitana era outro. Basicamente, era a figura dele que, sabe, refletia os raios da morte que apareciam, né? Ele segurava no peito. Me aproximei mais do Audálio, fiquei muito amigo dele naquele episódio trágico da morte, do assassinato do Vladimir Herzog. O papel que ele teve naquele episódio, que hoje é histórico, todo mundo conhece, né? Eu acho que foi fundamental para conquistarmos novamente a democracia no Brasil. A sociedade civil não se mobiliza sozinha, se mobiliza com alguma liderança. E essa liderança era ele e os companheiros que tiveram ao lado dele no Sindicato dos Jornalistas. O Audálio conseguiu conduzir aquele processo sem uma barretada, sem uma basófia, mas com firmeza. E graças à iniciativa dele, contato com Dom Paulo e aquela histórica culto ecumênico, foi mais do que uma missa na Praça da Sé. Ali, a história do Brasil voltou. Não é que começou de novo, não, voltou. A democracia brasileira renasceu ali. Eu quero fazer um apelo como a última homenagem neste momento de dor para todos nós, ao nosso irmão morto, ao homem morto, ao Deus homem morto, ao Deus que está em todos os homens. Silêncio, saiamos daqui, desse templo sobre o qual se reúnem todas as igrejas. Saiamos em silêncio, saiamos e aguardemos o caminho da paz. Foi um dos grandes golpes que a ditadura sofreu. Depois, o Brasil não foi mais o mesmo. Depois de todo esse trabalho que o Audálio fez, ele conseguiu virar o Brasil. O Audálio dá para virada mesmo. E nesse ano de agora, de 2017, teve uma outra missa na Catedral da Sé que marcou o protesto pela execução de um morador de rua do bairro de Pinheiros, assassinado por um policial militar. E o Audálio estava lá, fazendo um discurso que costurou os sentidos de lá e os de cá. Ele era a ponte encarnada desses dois momentos históricos e de todos os significados e sentidos que podem ser construídos a partir daí. O Audálio é um criador de sentidos, ele é um costurador de tempos. Eu digo para meus filhos, uma vez na minha vida eu fiz campanha política para alguém. E me orgulho disso, Audálio. Fui da coordenação da campanha do Audálio em 82. Vamos virar esse jogo, era o nosso lema. E fizemos uma campanha pobre, mas com muita garra, e ele teve uma votação muito expressiva. Ele foi eleito como um dos deputados mais atuantes da Constituinte por aqueles organismos que faziam avaliação do desempenho dos parlamentares. Claro, onde o Audálio pôs a mão, ele fez bem feito, isso é evidente. Eu só lamento que, hoje em dia, não tenha num parlamento, por exemplo, né, um cara com o peso, com a dimensão do Audálio, né? Para essas novas gerações verem como fazer política é fundamental numa hora dessas, né? Imagine esse cara numa tribuna hoje em dia, né, com a capacidade verbal que ele tem, com o carisma que ele tem. Passados mais de 40 anos, o Audálio Dantas continua sendo uma figura emblemática de quem resiste, de quem não se entrega, por mais difícil que seja a situação. E ele se cobra muito, que ele acha que ele tem que se dar muito, porque ele tem essa contribuição para o país. Outro dia, até no programa Roda Viva, o Ricardinho Couto falou: Audálio,
Todo mundo pede para você isso, pede aquilo, e você fala assim e tal, não sei o quê. Você vive do quê? A coerência é a virtude que mais admiro no Audálio Dantas. A coerência entre aquilo em que se acredita e aquilo em que e as ações. Aquilo o que se diz e aquilo que se faz. Aquilo que se faz hoje e aquilo que se faz amanhã. É a coerência que justifica, por exemplo, as escolhas de lutas que ele fez sem jamais ter a preocupação de ser protagonista ou herói. Ele simplesmente aceita as lutas, os desafios, como uma obrigação social, como uma obrigação de ser humano responsável pelo pedaço de mundo em que vive e age. As horas matinais em que o mimoso colibri volatiliza, vejo então as lavadeiras nas camisas, são as camisas do bróquio de cor primaveril, são as camisas do estóquio do mimoso colibri. Hoje é adiposo, já foi depois, agora é adiposo. Agora é hora de sabermos como nasceu o troféu. O troféu Indignação, Coragem, Esperança foi criado em julho de 2016 por iniciativa conjunta da Agência Sindical, do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão Itararé e da Oboré. Pois é, assim nasceu. A ideia era homenagear Audálio Dantas, evidentemente. No dia 8 de julho de 2017, no aniversário de 85 anos de Audálio, ele recebeu de presente a primeira edição da peça, entregue no espaço Vladimir Herzog, do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Assim foi. Lá estavam jornalistas, os mais variados, de entidades representativas de profissionais e professores de jornalismo, centros acadêmicos, empresas de comunicação, amigos e familiares de Audálio. Auditório lotado. Dom Helder Câmara, que não veio para a celebração, mas veio para participar da celebração. Não falou uma palavra. Ao final, eu lhe perguntei, eu estava no altar-mor da Catedral de São Paulo. No final, eu perguntei, Dom Helder, o senhor não quis falar nada? Ele disse, meu filho, há momentos em que o silêncio fala mais alto do que qualquer discurso. Eu acho que é por isso que eu vou parar por aqui. O meu silêncio nesse momento é de agradecimento profundo pela presença de vocês aqui. É a certeza de que não passei pela vida em vão. Não passamos pela vida em vão. Felicidade para todos nós. Obrigado. No dia 30 de maio de 2018, Audálio nos deixou. A partir daí, o troféu recebeu seu nome para servir de referência e de estímulo para novas gerações de jornalistas, de radialistas, de toda a gente da imprensa. Em 2020, o troféu foi entregue a Patrícia Campos Melo, em cerimônia virtual, porque já vivíamos a pandemia. E começou assim uma tradição, né, que vale destacar que a peça é fruto do talentoso trabalho do artista Roger Matois, criado a partir de uma ilustração da Laerte para a primeira edição do Cadernos de Jornalismo do projeto Repórter do Futuro. Falo da tradicional imagem de São Jorge enfrentando o dragão, agora ressignificado pelo traço da artista. Ao invés da lança,
o santo empunha um microfone e no elmo, sobre sua cabeça, está uma câmera. Troféu Audálio Dantas. Indignação, coragem, esperança. E chegou o grande momento, o momento de apresentarmos os premiados deste ano. Quando se forma um furacão e ele ameaça tocar o chão, a maioria das pessoas foge dele. Mas há um tipo de gente que corre em sua direção para estar no olho e ver de perto a sanha que arranca a vida pela raiz e faz voar pelos ares certezas sólidas e pesadas. Esse tipo de gente tem um quê de jornalistas. Há também aqueles que de longe conseguem anunciar os feitos do tufão e alertam os que estão submetidos a ele sobre seus movimentos. A estes também compete avisar a quem puderem sobre seguranças e auxílios. Ver de longe o furacão não os isenta da sua turbulência nem da tragédia. Estar distante para esse tipo de gente que não foge, mas fica ainda que distantes, é um privilégio amargo. E por isso mesmo esse tipo de gente transforma o mirante seguro do horror em megafone de denúncia e assombro, à espera ansiosa do anúncio da calmaria. O jornalista Jamil Chad é esse tipo de gente. Baseado em Genebra, tem acompanhado de um lugar privilegiado as falcatruas do mundo. E olha, não há que se confundir privilégio geográfico com facilidade do ofício, porque sombras há onde se vá. Dos desmandos da cartolagem internacional do futebol ao descalabro recente da diplomacia brasileira, Jamil Chad tem ocupado esse lugar com responsabilidade, com a delicadeza que aplica à flauta transversal, que também com ela exige a precisão dos dedos e a força pulmonar. Ele tem se colocado à frente numa das trincheiras mais necessárias ao Brasil neste nosso tempo. Esse lugar distante do furacão, mas presente na ação. Essa ação tão própria do jornalismo, que exige indignação, coragem e esperança. Muito obrigado pelo seu ofício, querido colega. Receba este reconhecimento como um incentivo, não apenas a você, mas a todos aqueles e todas aquelas que quiserem seguir os seus passos. Queridos, agradeço a generosidade das palavras do Aldo Quiroga e, claro, diante do prêmio, a gente só pode constatar que o peso que ele representa é tão grande que, obviamente, teve sérias dificuldades para chegar até a Suíça. Mas vai chegar. Um peso que não dá para ser medido pelo compromisso que ele representa, mas também pelo nome que esse prêmio traz. Nos últimos meses, nós temos visto nossos heróis sendo vacinados. Mas também choramos a despedida de muitos deles. Também choramos a destruição de um projeto de nação, de uma comunidade e das instituições. No momento de encruzilhada da nossa geração, só temos um caminho: a indignação e a insurreição das consciências. Não é uma revolta armada, mas uma insurreição dos fatos. Uma resistência profunda e que só pode acontecer numa sociedade que não se deixa ser anestesiada. Neste contexto, nós jornalistas temos um papel indiscutível. Não na defesa do acesso à informação pelo acesso à informação ou da liberdade de expressão pela liberdade de expressão. Não, mas para utilizar isso como um elemento absolutamente fundamental para construir uma trincheira pela defesa da democracia. Pelo mundo, e não apenas no Brasil, nós estamos sob ataque. E o que está em jogo não é a sobrevivência apenas de um jornal, de um editor ou de um repórter, mas do próprio papel da imprensa no mundo pós-pandemia. Ou a nossa geração assume o papel de defender todos os dias a liberdade, ou a história não nos poupará. Audálio certamente estaria nessa trincheira. Na verdade, ele está. Antes de concluir,
Preciso aqui agradecer ao Sérgio por ter feito o contato e, claro, pelas entidades que organizaram essa festa. E ainda dizer que é um privilégio dividir o prêmio com o amigo Luiz Nassif e com Mara Regi, que são verdadeiras referências para todos nós. Todos nós também sabemos que a gratidão é a memória do coração. E é com esse sentimento e com humildade que eu agradeço a todos vocês pelo prêmio. Estou aqui para entregar ao jornalista Luiz Nassif o prêmio Audálio Dantas. É com muita alegria que eu cumpro esse papel, por todo o respeito que eu tenho pelo jornalista Luiz Nassif, que eu acompanho há mais de 50 anos, desde o início de sua carreira. Jornalista que vem enfrentando dificuldades, sobrevivendo a um grande número de ações que visam minar a sua capacidade de trabalhar e tirar a tranquilidade que ele precisa ter para exercer a sua profissão. Nós, da UBE, inclusive no final de 2020, mais precisamente no dia 21 de dezembro de 2020, emitimos um manifesto de apoio a Luiz Nassif. Eu acompanho esse mineiro de Poços de Caldas há muito tempo, como já disse. Eu lia no Jornal da Tarde a seção Seu Dinheiro, mais tarde eu li O Dinheiro Vivo, da Folha. Acompanhei na década de 80 o programa São Paulo na TV, que ele apresentava ao lado do Paulo Marcum e da Silvia Popovic. Há muitos anos eu venho sempre ficando muito bem impressionado com a capacidade intelectual de Luiz Nassif, os seus conhecimentos profundos de economia. É uma figura importantíssima para o jornalismo do nosso país. É por isso, com muita alegria, que eu estou aqui para entregar o prêmio, um prêmio que leva o nome de Audálio Dantas, outra figura importante do jornalismo e com uma história impressionante, uma das histórias mais bonitas do nosso jornalismo. Portanto, como amigo pessoal do Audálio Dantas, do saudoso Audálio Dantas, uma pessoa que me faz tanta falta, uma pessoa que sempre esteve ao meu lado, e com certa emoção que entrego o prêmio Audálio Dantas ao querido jornalista Luiz Nassif. Um beijo, Nassif. Eu queria agradecer primeiro ao Ricardo Ramos por suas palavras, e também ao Sérgio Gomes aí pela instituição do prêmio, pelas iniciativas permanentes que ele tem à frente da Uboré, e principalmente pelo fato de ter dado esse prêmio em nome de Audálio Dantas. Nesses tempos aqui de opressão, de terraplanismo e tudo, a imagem do Audálio é cada vez mais presente. Eu lembro nos anos 70, no dia do anúncio da morte do Vladimir Herzog, a gente lá no sindicato, no auditório do sindicato, parecia aquela moleques, sabe aqueles moleques que vêm em filme de terror e todo mundo de mão dada assim para se fortalecer, e ouvindo as palavras firmes de Audálio, enfrentando o arbítrio, depois a missa com o Dom Paulo. Isso chamou Audálio não apenas por aquele momento, principalmente por aquele momento, mas principalmente por ter, ao longo de sua vida, mantido sempre a coerência e travado um bom combate pelo jornalismo. Por isso, para mim, é muita honra ter sido premiado ao lado de dois amigos ilustres, aí, com esse prêmio que leva o nome de Audálio Dantas.
No Brasil do desmatamento na Amazônia, das queimadas no Pantanal e no Cerrado, no Brasil de desrespeito aos indígenas, quilombolas, extrativistas ribeirinhos, no Brasil da mineração e do agronegócio que poluem rios, mares e terras, que matam com mercúrio e agrotóxicos bichos e gente, no Brasil do feminicídio, da perseguição a jornalistas e de ameaça de privatização da rede pública de comunicação do país. É nesse Brasil, cenário de destruição, no norte e centro-oeste do país, que ouvimos a voz mais conhecida e reconhecida na região e que tentam calar, a voz de Mara Régia. Pelas ondas da Rádio Nacional da Amazônia, emissora da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, ela criou há 40 anos o programa Viva Maria, pioneiro no rádio, na mobilização das mulheres, na luta por seus direitos. No começo tinha 2 horas de duração, hoje tem apenas 5 minutos. Há 27 anos criou o programa Natureza Viva, hoje não existe mais. Mara Régia teve seu nome na indicação coletiva do projeto 1000 Mulheres para o Prêmio Nobel da Paz em 2005. Recebeu da ANDI, em parceria com a Unicef, o título de Jornalista Amiga da Criança e foi agraciada com o Prêmio Chico Mendes de Meio Ambiente. Agora ganha merecidamente o troféu Audálio Dantas. Indignação, coragem, esperança. Esses 3 substantivos femininos que complementam o nome do troféu acompanham a vida e a carreira de Mara Régia. Transformou batalhas da vida pessoal em vitórias no campo profissional que ganharam dimensão coletiva. Ao sofrer, inclusive, violência doméstica junto com a mãe, a Mara prometeu a si própria que quando crescesse faria alguma coisa para que as mulheres não apanhassem. No Viva Maria, deu voz às mulheres vítimas desse tipo de violência e salvou meninas. Uma já tinha sido vendida 3 vezes pelo próprio pai em Aripuanã do Norte, em Mato Grosso. Produziu dezenas de campanhas contra o feminicídio que mata uma mulher a cada 2 horas no Brasil. O programa coletou assinaturas para aprovação das propostas aí do movimento de mulheres na Constituinte. Ela foi demitida no governo Collor, só que ela foi para uma praça, fez o programa em cima de um banquinho. Ela, inspirada também na sabedoria das parteiras, fez até uma radionovela voltada para o autoconhecimento. Olha o que a Mara já fez também com temas socioambientais. Ela sistematizou saberes e sabores das florestas a partir da tradução radiofônica de cartilhas e livros sobre o poder das plantas da Amazônia. Abraçou a luta pelos direitos das mulheres ribeirinhas vítimas de escalpelamento no Pará e no Amapá. Em 2006, a Mara denunciou a pulverização aérea de agrotóxicos em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Ela estava lá, também foi atingida e essa reportagem virou livro. Em 2019, Mara Régia foi para Belterra, no Pará, onde produziu também uma série de reportagens sobre o desaparecimento de abelhas por causa do desmatamento na região e do uso excessivo de agrotóxicos. A pauta foi vetada pela direção da EBC, mas ela fez a série, divulgou em outros meios de comunicação. Mara, olha, por toda a tua dedicação ao bom jornalismo, quero te dizer que você é a rainha do rádio brasileiro e a tua voz não será calada não. Nós jornalistas somos todas Mara Régia. Super beijo, parabéns. Até mais. Que alegria e que emoção. Impossível receber esse troféu sem fazer uma oração para São Jorge. Salve Ogum. Até mesmo porque, mais do que nunca, a partir de agora, eu estarei vestida e armada com as armas de Jorge para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem, tenham mãos e não me peguem, tenham olhos e não me vejam, e que nem mesmo em pensamentos possam me fazer qualquer mal. Queria compartilhar essa oração muito especialmente com todas as pessoas que, a exemplo do próprio Audálio Dantas, conseguiram enfrentar a fúria do dragão a partir da indignação, da coragem e da esperança. Ofereço igualmente essa oração às jornalistas como Marilu Cabanhas, grande guerreira, aos jornalistas Sérgio Gomes, meu querido Colibri, que, sob a inspiração justamente desse incansável defensor da democracia, que foi Audálio Dantas, se dedicam a fazer do microfone um instrumento de luta
contra os antagonistas da liberdade de expressão. E é isso que faz a obra da nossa querida cartunista Laerte, que, a partir dessa criação, que foi magistralmente esculpida pelo não menos genial Roger Matua em 3D, está a nos dizer. E temos essa alegria de poder compartilhar um trabalho tão lindo. Queria dar os parabéns a Laerte, a Roger, a toda a equipe da Oboré, que é curadora desse troféu, e a todas as instituições parceiras que tanto contribuíram com a realização dessa maravilha de troféu. Eu tenho certeza que Jamil Chad e o nosso querido Luiz Nassif compartilham desse mesmo sentimento. E eu ouso pensar que a emoção de estar com esse troféu em mãos deve ter sido a mesma que o próprio Audálio Dantas experimentou ao entrar em contato com a obra, com os cadernos de Carolina de Jesus. Meu Deus do céu! Essa mulher negra, essa favelada, que contou com a sensibilidade de Audálio para se descobrir na literatura, fazendo com que seu quarto de despejo fosse traduzido em mais de 13 idiomas. É muito emocionante, é muita força. E eu queria muito aqui recuperar essa emoção que Audálio sentiu lá na favela do Canindé, em São Paulo, né? Para dizer que esse troféu acontece justo no momento em que fomos apartados do mundo por causa da situação em que se encontra esse imenso quarto de despejo chamado Brasil. A asfixia causada pela falta de oxigênio que vitima milhares de brasileiros Brasil afora nos faz experimentar também a errância de Carolina, que não por acaso morreu justamente em função de uma crise asmática. E certamente palavras malditas, palavras mal interpretadas, escreveram este triste final para a história dessa genial Carolina de Jesus, e a partir, inclusive, dos papéis que ela catava no lixo, né? E que se transformaram num grande diário. Metaforicamente, é impossível esquecer que foi também essa mesma falta de ar, falta de espaço, falta de liberdade que matou Vladimir Herzog. A corda da brutalidade e da intolerância foi esticada para além dos limites durante um período marcado pela censura e violências por parte da ditadura. E, mais uma vez, foi Audálio Dantas, com sua forte presença à frente do Sindicato dos Jornalistas, antes e depois da morte de Vladimir Herzog, que honrou a memória desse grande jornalista, numa busca incessante pela verdade. Esse é o legado de Audálio Dantas, que precisamos honrar com o mesmo orgulho de sua família, a sua viúva Vanira, suas filhas Juliana e Mariana, que ao tocar no piano a música Maria Maria, de Fernando Brant e Milton Nascimento, me emocionou enormemente. É muita sensibilidade, é muito carinho, é muita emoção. Emoção que compartilho com todos vocês, com a mais profunda gratidão. Muito obrigada. Com a palavra agora a jornalista Vanira Kunke Dantas. Nenhum sentimento estaria corroendo mais o Audálio nesse momento da pandemia do que o da indignação. É muito duro pensar que ele lutou tanto em favor dos direitos humanos, em tantas histórias que todos nós conhecemos, e tanta luta que levou à democracia, ainda que precisando de tantos consertos, mas temos chegado a um desgoverno desses que, nesse período pandêmico, ainda estimula o desrespeito às normas sanitárias. São vidas e vidas perdidas, e muitas que a gente vai ainda saber, muitas.
São muitas pessoas que perderam seus entes queridos, não tiveram oportunidade de um último adeus, não tiveram oportunidade de receber um abraço, porque não podemos ter rituais. Só elas mesmo para sentirem a dor de verdade desse luto. E, desgraçadamente, essas desigualdades sociais estão esfregadas na nossa cara nesse momento. Elas se aprofundaram. É gente que não tem onde morar, é gente que tem fome. São os profissionais de saúde que estão precisando fazer as escolhas de quem vai continuar respirando. O vírus da Covid, ele não é democrático, como muitos dizem. Ele não raciocina, ele segue em frente. Quem poderia raciocinar, no entanto, não está preocupado em diminuir o sofrimento das pessoas. Esse vírus alcança sempre os mais atingidos. Ele alcança a periferia, ele alcança os pobres, ele alcança os negros. Os mesmos que também são atingidos pelas chamadas balas perdidas. Só mesmo a coragem de jornalistas sérios, éticos, para nos ajudar, para nos mostrar como devemos nos movimentar para sair dessa paralisia que a gente ficou acompanhando os números crescentes e não vendo o que fazer, além de fazer a nossa parte, de estarmos em casa, quem pode estar, né, no isolamento. Mas é a esperança que vai nos salvar. E é o troféu Audálio Dantas que representa essa indignação, coragem e esperança. É com ele que eu saúdo você, Jamil Chad. Você, Luiz Nassif. E você, Mara Régia, que vão continuar a enfrentar, a lutar e nos ajudar e nos orientar a sair dessa situação. Só desse jeito, Audálio Dantas, que está, onde quer que esteja, nos olhando e acredito que nos protegendo, só assim ele vai ter a certeza de que a luta dele não foi em vão. Caros amigos, é com grande alegria que nós participamos desse prêmio que leva o nome do nosso querido Audálio Dantas, que continua a nos iluminar com sua coragem e lucidez. Queremos prestar nossa homenagem aos, mais do que merecida, aos jornalistas Mara Régia, Luiz Nassif e Jamil Chad, por um trabalho tão valoroso. E queremos aproveitar a ocasião e fazer uma homenagem a um outro brasileiro que partiu antes do combinado, como diz o Boldrin, o Aldir Blanc, grande poeta, letrista e que à sua maneira foi também um jornalista. Vamos tocar Carta de Pedra ou Igreja da Penha, que é uma música do Ginga em parceria com o Aldir.
Brasil vive hoje um tempo de violência cujas sombras descem pesadamente sobre as liberdades públicas. Este é um tempo que lembra a Idade Média. Mas naquele tempo viveu um ser iluminado como Averroes. Que nele nos inspiremos para barrar a marcha fascista em nosso país.